história da Igreja. A Chama Flamejante, parte 4. Tempos de Mudança. Uma distribuição BV Filmes. Vocês não estão mais próximos de Deus no topo desta montanha do que estariam no profundo do vale. Os limites desta capela não são mais santos do que seus próprios lugares secretos. E o dinheiro que gastam em indulgências é um desperdício tolo. Não são as vestes de um peregrino que agradam a Deus, mas o coração contrito. Com essas palavras, ditas aos peregrinos reunidos no santuário sagrado de Eisendahl, Ulrich Zwingli, até certo ponto, rompeu com a igreja de seus antecessores. Ele já estava convencido de que havia uma fé mais simples e mais bíblica do que aquela que lhe haviam ensinado. Mas esta foi sua primeira declaração pública a esse respeito. Suas palavras tiveram um efeito dramático nos peregrinos. Eles levaram sua mensagem para suas casas e a compartilharam com outros. Então, em pouco tempo, o santuário sagrado foi abandonado e os caminhos muito percorridos foram cobertos. O principal objetivo de Zwingli em seu movimento pela reforma não era, a princípio, nem essencialmente a queda do papado. Sua preocupação era ser pregador e mestre da palavra de Deus. A consequência inevitável disto foi, de fato, que o papado, em termos de sua autoridade em Zurique e nos cantões da Suíça, foi derrotado. O próprio Zwingli era um estudante diligente da Bíblia. E o fato interessante é que ele chegou a isto por conta própria. Como Lutero, ele não teve outros livros para ajudá-lo, não teve professores para encorajá-lo, ele buscou a Bíblia e, através da sua leitura e pela graça de Deus e pela obra esclarecedora do Espírito Santo, ele chegou às convicções que tinha e ao entendimento da verdade bíblica e da clareza do Evangelho. A respeito desta ampla divulgação das escrituras sagradas na língua materna, Zwingli disse mais tarde: qualquer cabana de camponês tornou-se uma escola, onde a mais nobre de todas as artes foi praticada, a leitura do Antigo e do Novo Testamentos. O justo e o verdadeiro mestre de seu povo é Deus, sem o qual todas as línguas e todos os corações são vítimas de engano e traição. Através do conhecimento da Bíblia, todo condutor de gado ou gansos tornou-se melhor instruído no tema da salvação do que os professores. É possível que não haja tarefa mais difícil do que mudar a opinião e os costumes de uma nação. E, no entanto, isto é exatamente o que aconteceu na Suíça, no espaço de apenas 10 anos. Mas a tarefa da mudança é ainda mais difícil quando os costumes e as opiniões estão marcadas por uma veneração de muitos anos. E, no entanto, todo o passado foi rapidamente deixado de lado quando as Escrituras começaram a agir. As pessoas vinham de um espectro de conhecimento, e ao darem esse passo, a verdade os encontrou. O coração foi purificado, o entendimento foi liberado,
e a consciência aliviada do peso da mera observância religiosa. Zwingli tomou cuidado para dar tempo ao tempo, para não acelerar a obra da mudança além do ritmo natural de Deus. É verdade que ele pregou contra as práticas em seu país de suprir mercenários para que lutassem batalhas de outros, e com inteligência, ele teve por sua vez que usar a aprovação da igreja para o uso de mercenários, para promover um ataque aos dias de jejum. Os dias de jejum não estão atestados nas Escrituras. Alguns dos cidadãos mais importantes de Zurique se aproveitaram de suas palavras e começaram a comer carne em dias de jejum. Os monges ficaram alarmados. Até onde isto os levaria? Se o homem puder comer carne sem autorização da igreja, outras ordens não serão ignoradas em questões mais importantes? Zwingli nada fez para aliviar o desconforto deles. Voltando à questão dos mercenários, ele tentou. Muitos acham que comer carne em certos dias seja pecado. No entanto, Deus nunca o proibiu. Mas vender carne humana para o massacre e carnificina não consideram pecado algum? Pode nos parecer um assunto sem importância, mas acabou se tornando um fato importante em todo o movimento pela reforma. Provavelmente por ter sido levado a essa categoria pelas autoridades da igreja, lideradas pelo bispo de Constança, que afirmou duramente que o surgimento... O que, na verdade, Zwingli estava sugerindo era que o jejum não era uma obrigação. Isso era novo, era colocar em perigo a paz da igreja, e este era, de fato, o caminho para a anarquia. Foi uma decisão ruim e pouco analisada. Zurique era uma das cidades mais pacatas e pacíficas da Confederação. Seus cidadãos ouviam Zwingli e seu evangelho havia mais de 4 anos. E não havia sinais de insubordinação, ou rebelião, ou anarquia em lugar algum. Zwingli observou isto e sugeriu aos seus acusadores que, com certeza, o cristianismo seria a melhor garantia da segurança geral da nação. E acrescentou: as pessoas devem ter a liberdade de jejuar todos os dias do ano, se assim desejarem. Mas ninguém deveria ser forçado a jejuar diante da ameaça da excomunhão. As autoridades não puderam responder, mas alertaram o povo a que não se separasse de uma igreja fora da qual não havia salvação. A discussão e debate sobre os dias de jejum foram, obviamente, bem animados e, na realidade, muito bíblicos, pois Zwingli baseava seus argumentos nas Escrituras. Tanto foi verdade que um dos representantes dos bispos de Constança presentes no concílio, um homem de nome Wanner, foi convencido pelos argumentos de Zwingli e sua apresentação das Escrituras. E no meio deste concílio, ele anunciou a todos os presentes que havia sido persuadido pelo ensino e pela doutrina da reforma. É claro que o resultado disso foi um grande desconforto. Zwingli foi acusado de anunciar heresias condenáveis. Com a ameaça de ser negado os últimos sacramentos em seus últimos momentos, ou um funeral cristão, todos foram proibidos de ler qualquer coisa escrita por Zwingli ou Lutero. Zwingli rebateu esses ataques com pouca dificuldade. Mas então veio a Assembleia. O Supremo Concílio da Confederação Suíça se reuniria em Baden. Dois anos antes, Martinho Lutero havia enfrentado a Assembleia de Worms, a reunião suprema da Igreja. Agora era Zwingli quem era confrontado neste encontro em Baden. A reunião suprema das autoridades do Estado. E, portanto, poderia ser muito mais intimidante e suas consequências, é claro, poderiam ser muito mais sérias se o resultado fosse contrário a ele. O supracitado bispo de Constança trouxe sua queixa à Assembleia e implorou aos membros que suprimissem, com seu braço circular,
a propagação de novas doutrinas por Zwingli. A princípio, houve algum apoio por parte do concílio às opiniões do bispo, e eles pareceram vacilar. Isto, na realidade, encheu de coragem os oponentes à reforma que era liderada por Zwingli. Uma das medidas imediatas foi a prisão de um reformador local, um pastor chamado Urban Weiss. E sua prisão, obviamente, fortaleceu os oponentes à reforma. Eles pensavam estar ganhando o controle em todos esses acontecimentos, no ir e vir do debate e da discussão. Zwingli, então, continuou seu trabalho e não foi de maneira alguma desencorajado por esse nível de oposição que agora se tornava aparente. Nas proximidades da Alemanha, os amigos da Reforma também foram encorajados pelo que estava acontecendo. A esta altura, Lutero, resgatado por seus amigos após a Assembleia de Worms, fora colocado em segurança no castelo de Wartburg. E ninguém sabia o que lhe havia acontecido. Ainda estaria vivo? Tinha sido assassinado? Somente as pessoas muito próximas a ele sabiam a verdade. Então, quando Zwingli pegou a tocha da verdade, trouxe aos convertidos à Reforma uma nova esperança. No ano seguinte, 1523, um incidente bastante trivial deu ao movimento mais um novo avanço significativo. Um homem chamado Léo Judá, às vezes conhecido como Léo Jude, um velho amigo e companheiro de Zwingli nos tempos de estudo, ficou intrigado ao descobrir em primeira mão o que exatamente os monges agostinianos estavam pregando. Então, disfarçadamente, ele foi ouvir um desses homens durante um de seus cultos. Ao ouvir a ministração da palavra, ele descobriu que o ensinamento apresentado por esse monge em particular era que o homem por si mesmo era capaz de satisfazer a justiça divina. Pai Altíssimo! Clamou Léo Judá. Ouve-me por um momento, e todos vós, povo, ouçam minhas palavras ao me tornar um cristão. O lugar ficou em absoluto silêncio, e houve uma expectativa entre as pessoas. Judá teve a atenção de todos. E então abriu a Bíblia e dali apresentou claramente a verdade, que o homem não é capaz por si mesmo de fazer qualquer coisa para a sua própria salvação. Um tumulto se iniciou. Alguns tomaram o lado do monge, outros apoiaram Judá. Mais uma vez, os poderes civis foram trazidos, mas isto apenas resultou em mais tumulto. Zwingli, percebendo a oportunidade, exigiu a realização de um grande debate. Um debate que resolveria as questões da fé de uma vez por todas. Se fosse comprovado pelas escrituras que ele estava errado, aí então ele se calaria. E ainda pior, se submeteria à punição. Mas se ele pudesse mostrar que sua doutrina estava de acordo com a palavra de Deus, então ele exigia a proteção do poder civil para sua proclamação pública. Zwingli apresentou sua posição no formato de 67 teses, e elas representavam o que ele acreditava serem as questões fundamentais da fé. Ele começou com a própria Bíblia e, de maneira significativa, declarou de início que a Bíblia é uma autoridade em si. E sua autoridade não provém da Igreja. Em seguida, ele tratou da doutrina da salvação e falou sobre como somente Cristo é capaz de reconciliar o homem com Deus. E ele falou sobre a questão do papado e sobre a questão da missa e da oração aos santos e todos os outros temas bastante polêmicos, sempre com o mesmo ponto de partida.
Portanto, esses foram os vários temas que surgiram neste grande confronto e em outros que se seguiram. Provavelmente, o mais importante foi a missa. Inicialmente, o concílio, ao julgar essas questões, determinou que tanto a prática medieval, que envolvia a prática da transubstanciação, deveria ser permitida, quanto os ensinamentos da reforma sobre a observação da ceia do Senhor. O padrão bíblico simples que Zwingli ensinava também deveria ser permitido. Assim, por um curto período, ambas as formas existiam na cidade lado a lado. Mas alguns anos depois, a missa foi considerada não bíblica e a prática da ceia do Senhor foi adotada segundo o ensinamento de Zwingli. Uma vitória havia sido conquistada. E agora Zwingli começava a introduzir algumas de suas reformas. E começou com o estilo antigo de culto. Sai de cena o culto triste e silencioso, murmurado de maneira sonolenta na maioria das igrejas, e entra a exposição das Escrituras. A seguir, ele voltou sua atenção aos conventos e monastérios. Zwingli argumentava que essas instituições estavam em guerra com as leis da natureza, com as afeições do coração e com os ensinamentos das Escrituras. As portas dos conventos foram derrubadas e aqueles que desejavam partir puderam fazê-lo. Muitos partiram. Outros preferiram ficar e terminar seus dias como haviam vivido suas vidas. Eles receberam essa permissão. Mas no tempo oportuno, tanto os conventos quanto os monastérios fecharam as portas. Em outra parte da Suíça, no entanto, o movimento pela reforma ainda enfrentava oposição. A pouco mais de 60 quilômetros, na aldeia de Steinheim, o meirinho e seus 2 filhos foram presos sob acusações falsas e condenados à morte. Seu verdadeiro crime foi serem seguidores da reforma. O filho mais novo foi poupado, mas não o pai, nem o outro irmão. Voltando-se para o pai, pouco antes da lâmina do machado descer sobre as cabeças, o filho mais velho afirmou: "Meu querido pai, a partir deste momento, não deve ser o meu pai, nem eu seu filho. Devemos ser irmãos no Senhor Jesus Cristo." Zwingli naturalmente ficou abalado por esse acontecimento e por outros semelhantes a esse, mas isso não desencorajou seu trabalho. Na realidade, trouxe outro ímpeto ao seu trabalho, pois ele acreditava que, conforme a reforma avançasse, isso levaria a um nível em que os martírios seriam algo do passado. Esses foram os sonhos e os princípios que levaram à combinação surpreendente entre pastor e patriota que encontramos em Ulrich Zwingli. O objetivo de sua reforma abrangia tanto a igreja quanto a nação. Ele almejava restaurar ao indivíduo a piedade e à nação a virtude. E por ver o Evangelho como a única fonte fiel de todas as virtudes e de todas as bênçãos nesta vida, ele acreditava que esses benefícios fluiriam somente daquela fonte incorruptível, a saber, o Evangelho. Ele prosseguiu passo a passo, cuidando para que suas reformas não excedessem o nível do esclarecimento alcançado por seus conterrâneos. Sua atividade era incansável. A luz se difundia à sua volta. Outros reformadores se levantaram para defender a causa. E assim, o céu da Suíça começou a se iluminar com o glorioso amanhecer da reforma. Cidades e aldeias saíram da escuridão. A luz se espalhou a Berna, Balen, Schlachaslan e Sangal. Os altares onde missas eram celebradas foram derrubados, os ídolos foram queimados, as velas foram apagadas e os homens se voltaram para a luz viva da palavra de Deus, cuja chama radiante os tinha levado à cruz. O processo de trazer a reforma ao centro da Confederação Suíça havia levado 10 anos.
Para Zwingli havia sido uma longa batalha, com muitos reveses e forte oposição. Foram inúmeras convocações, concílios e debates entre os lados opostos, num esforço de unir toda a Suíça sob a bandeira de uma só fé ou outra. No entanto, isto nunca aconteceu. Por exemplo, os chamados cantões florestais, que abrangem a maior parte das regiões montanhosas, nunca adotaram a nova religião. E no final foi a sua teimosia, ou como diriam alguns, a sua traição, que acabou provocando a morte de Zwingli. A Áustria e a Suíça eram inimigas havia muitos anos, mas os suíços finalmente conseguiram sua independência após uma guerra sangrenta contra a Áustria. A animosidade continuou, e quando a reforma começou a se espalhar a partir de Zurique, cruzando toda a Suíça, os 5 cantões florestais começaram a ficar preocupados porque não queriam aceitar essa nova religião. Mas não havia uma maneira de resistir a ela. Exceto se, para a surpresa de todos, eles se voltassem para a rica e populosa Áustria e buscassem auxílio. E os austríacos se ofereceram a ajudar na forma de soldados de infantaria, cavalaria e até artilharia. Até a Áustria ficou surpresa e, a princípio, duvidou da boa-fé do povo dos 5 cantões dissidentes. Entretanto, em abril de 1529, uma liga foi formada e assinada em ambos os lados. Os povos das montanhas seguravam amigavelmente as mãos dos homens contra quem seus pais haviam lutado até a morte. Com a Áustria em sua retaguarda, os homens dos 5 cantões começaram a exigir os seus direitos. Determinados a manter a ortodoxia da antiga religião, eles recorreram a medidas realmente drásticas: perseguição, prisão, tortura e, em alguns casos, a morte. Era a pena para aqueles que buscavam promover a reforma. E tudo acabou em guerra sangrenta. A reforma na Suíça era um processo que envolvia a Igreja e o Estado. Então, quando chegaram a Zurique, notícias de que as pessoas que tentavam se converter à nova fé eram torturadas e mortas nas montanhas, eles decidiram que teriam que fazer alguma coisa a respeito. Um exército foi convocado e enviado contra os 5 cantões florestais. Mas os homens nas montanhas não estavam prontos. Seus aliados austríacos não puderam vir ajudá-los porque, na verdade, estavam lidando com a invasão dos turcos na Áustria na época. E os homens da montanha perceberam que só uma única tática viável lhes restava, que seria pedir a paz. A paz foi restaurada e um acordo foi assinado que garantia liberdade religiosa para todos nos cantões. Mas foi por pouco tempo. Os homens da montanha tinham apenas tentado ganhar tempo. 2 anos depois, o acordo que haviam feito quando estavam acuados contra a parede foi desonrado. Os austríacos mais tarde controlaram a invasão turca e puderam ir ao auxílio dos seus amigos nos 5 cantões florestais. Um plano foi armado com a união dos 2 exércitos. E eles cruzaram a fronteira da Suíça e marcharam para Zurique. Eles tiveram o vital elemento surpresa e pegaram o exército suíço desprevenido. Os moradores de Zurique foram levados à batalha e foram forçados a entrar numa vala. Seus cavalos e soldados foram cercados e mais tarde o exército suíço acabou sendo derrotado. Aqui, neste campo fatal, morreram muitos homens suíços. Mas entre eles, o maior de seus filhos, Ulrich Zwingli. Como capelão do exército, ele estava curvado sobre um soldado à morte, oferecendo ao homem o conforto que podia oferecer. Por trás vieram os homens da montanha. O pegaram desprevenido e o atingiram na cabeça com uma pedra. E bateram outra vez, outra vez, outra vez. Com uma lança, alguém desferiu o terrível golpe fatal. E Zwingli, o herói de Zurique, ali deitado, morria lentamente. O que importa, ele disse, é que eles podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Com essas últimas
palavras confiantes, ele partiu deste mundo. A notícia sobre a morte de Zwingli foi recebida com consternação nas ruas de Zurique. Em outro lugar, entre os oponentes da reforma, ela foi recebida com júbilo. Na paróquia dos comuns, a fé foi suprimida. Os altares foram erguidos novamente, as missas foram restauradas e os monges retornaram às suas celas. Zwingli havia partido, mas nesta mesma terra, alguém mais poderoso estava prestes a se levantar. Quando Deus começa o trabalho da reforma, Ele primeiro envia ao homem a palavra da vida, as Escrituras. As intrigas dos políticos, a ambição dos monarcas, a disputa entre as nações são apenas ventos da mudança que, segundo a providência de Deus, abrem um caminho para o movimento. E foi assim na Inglaterra, para onde voltamos nossa atenção outra vez. Enquanto Martinho Lutero defendia suas teses na Assembleia de Worms e Zwingli mudava a fé religiosa na Suíça, na Inglaterra, o trabalho da reforma também avançava. William Tyndale havia começado seu grande trabalho de tradução das Escrituras para o inglês por volta de 1523. E sua chegada ao país um ano mais tarde enviou ondas de choque para o establishment religioso. O infame cardeal Wolsey, o religioso mais influente do país, enviou seus espiões e vigias por todos os lados do reino à procura dos livros que promoviam a heresia do Evangelho. Seu interesse se concentrava nas duas maiores universidades, Oxford e Cambridge, para onde muitos estudiosos jovens haviam se dirigido sob a influência da nova verdade. Buscas frequentes foram conduzidas e prisões foram efetuadas, e não foram poucos os que, ao afirmarem sua obediência aos princípios da reforma, foram sumariamente condenados e mortos no fogo. Os livros ofensivos também encontraram seu destino nas chamas. Cada demonstração pública divulgava sua existência e, para dar continuidade à metáfora, colocava mais lenha na fogueira do interesse das pessoas. Em 1526, uma ordem foi decretada contra a Bíblia, ou qualquer livro que contivesse uma simples citação bíblica. Mas todas as ações planejadas contra o livro sagrado serviram apenas para aumentar a sua popularidade. Como a nuvem que passa sobre o país espalha as suas gotas benditas, trazendo vegetação para todos os vales e colinas abaixo, assim a Bíblia passou sobre a Inglaterra, espalhando a luz e promovendo o crescimento espiritual nos corações de milhares. E assim, como seus divulgadores usaram esquemas criativos para garantir que o livro sagrado chegasse às mãos das pessoas, também os seus oponentes foram criativos em seus planos para impedir sua divulgação. O bispo de Londres, Tunstall, estava preocupado com o número de Bíblias que chegavam à Inglaterra. Refletiu sobre o problema e veio com um plano que achou ser inteligente para dar um fim a este comércio. Ele conhecia um mercador chamado Packington, que tinha negócios em Antuérpia. Então ele chamou Packington e pediu que ele comprasse todas as cópias de Bíblias que pudesse encontrar na cidade. Packington concordou, desde que, obviamente, o bispo pagasse por todas as Bíblias. Tunstall, de boa vontade, concordou. Packington foi a Antuérpia para se encontrar com Tyndale. Disse que tinha um comprador para todos os Novos Testamentos que ele conseguisse comprar. O comprador era o bispo de Londres. Obviamente, Tyndale desconfiou. Ele expressou sua suspeita de que o bispo, na realidade, queria queimar os Novos Testamentos. Packington disse, talvez, mas pense no que pode fazer com o dinheiro. Poderia imprimir muitas outras cópias do Novo Testamento. Assim, Tyndale concordou em suprir os Novos Testamentos.
Eles foram enviados para Londres, entregues ao bispo, que os queimou em público em frente à cruz St. Peter. Com o dinheiro, Tyndale começou a trabalhar numa nova edição do Novo Testamento. Cópias do livro foram impressas e contrabandeadas para Londres. Tunstall ficou sabendo que os livros eram contrabandeados, chamou Packington e perguntou a ele como isso poderia acontecer, pois ele havia comprado todas as cópias disponíveis. Packington respondeu: "Senhor pode ter comprado todas as cópias, mas o senhor não comprou todos os tipos." Packington sugeriu a Tunstall que fizesse outro acordo, dessa vez comprando todos os tipos e garantindo assim que mais nenhum Novo Testamento fosse impresso. Mas a esse ponto, Tunstall parecia ter entendido que ele não ganharia e que não havia razão para gastar mais na tentativa de suprimir a impressão do Novo Testamento em inglês. Estamos no ano de 1525. E o rei Henrique VIII, o mais pitoresco dos monarcas, estava no trono da Inglaterra havia 16 anos. Foram anos cheios de acontecimentos, com a ascensão de Lutero e Zwingli, a publicação do Novo Testamento grego de Erasmo e depois a tradução de Tyndale para o inglês. Mas o que viria a acontecer nos anos seguintes abalaria a Inglaterra e a Europa em seus alicerces. Esses ventos de mudança que, na providência de Deus, preparam o caminho para os seus conselhos e propósitos, ganhavam força e logo se transformariam em tempestade. O rei Henrique VIII ficou mais conhecido por suas muitas esposas e vários divórcios, por seu amor pela música e pelas artes, e, ao final, por sua batalha contra a Igreja Romana. Quando Henrique escreveu um tratado contra Lutero, o Papa ficou tão satisfeito que lhe conferiu o título de Defensor da Fé. No entanto, quando Henrique quis se livrar de sua esposa há 20 anos em favor de uma mulher que talvez pudesse lhe dar um filho e herdeiro, um racha com a Igreja foi quase inevitável. Henrique decidiu dar um fim no seu casamento com Catarina de Aragão através de uma anulação. O motivo que Henrique e seus conselheiros apresentaram para essa anulação era que Catarina de Aragão havia sido casada com o irmão de Henrique, que havia morrido. E como o Antigo Testamento afirmava que um homem não deveria se casar com a viúva de seu irmão, esse foi o argumento de Henrique quanto ao fundamento teológico para uma anulação. Uma anulação, no entanto, só poderia ser concedida pelo Papa Clemente VII. Mas Clemente não estava inclinado a conceder uma anulação por uma razão muito simples. O sobrinho de Catarina, Carlos V da Espanha, havia dito que não era uma boa ideia. E não era uma boa ideia porque o exército de Carlos V havia saqueado Roma e o Papa era virtualmente um prisioneiro do castelo de San Angelo. Incidentalmente, foi nessa ocasião que a guarda do Papa teve destaque pela primeira vez. 147 membros da guarda morreram defendendo o Papa. Carlos V disse ao Papa que ele poderia ser libertado de sua prisão em San Angelo com a condição de que não autorizasse a anulação do casamento de Catarina de Aragão. Então o Papa enviou uma mensagem à Inglaterra, concedendo a anulação a Henrique, mas disse ao mensageiro para se demorar, na esperança, nesse ínterim, de que seu relacionamento com Carlos melhorasse e ele pudesse negar a anulação. Como esperado, assim que a mensagem chegou a Henrique, um acordo de paz foi feito entre Carlos e o Papa. Mas Henrique VIII já havia visto os papéis da anulação, e quando o Papa negou a anulação, Henrique não ficou satisfeito, para dizer o mínimo. Esse impasse quanto ao arranjo nupcial do rei se tornou um dos muitos ventos de mudança que viria a afetar o país mais do que qualquer um dos elementos principais jamais teriam imaginado. Entram em cena agora dois personagens que viriam a ser centrais neste drama que se desenrolava: Thomas Cromwell e Thomas Cranmer. Primeiro, Cranmer, futuro arcebispo de Canterbury. O arcebispo Thomas Cranmer nasceu em Aslockton,
em Nottinghamshire, no ano de 1489. Seu pai era escudeiro local e ele foi enviado para estudar na Universidade de Cambridge. Diferente de Latimer, ele não estava associado aos reformadores de Cambridge, mas sabemos que, em suas devoções particulares, ele havia sido tomado por pensamentos reformadores, porque rezava pela queda do Papa na Inglaterra. A praga chegou a Cambridge e Cranmer deixou a universidade para se tornar um tutor de uma família importante de Essex. Quando o rei foi caçar na região, alguns dos membros de sua comitiva foram hospedados na casa onde Cranmer ensinava. À mesa do jantar, certa noite, entre os assuntos corriqueiros do dia estava o tema do divórcio do rei. Cranmer apresentou a ideia de que não era um assunto sobre o qual o Papa deveria decidir, mas que ele deveria ser submetido aos acadêmicos das universidades. Esta era uma linha totalmente nova de pensamento, e a comitiva relatou o que Cranmer havia dito ao rei Henrique VIII. Na realidade, o que Cranmer sugeriu foi que os acadêmicos deveriam determinar o que as escrituras diziam sobre o casamento de Henrique com a viúva de seu irmão. Lembre-se que Henrique era um católico devoto. Portanto, cogitar a ideia de que estudiosos da Bíblia e não a Igreja deveriam decidir sobre seus assuntos pessoais era uma mudança radical de costumes. Também trouxe a Cranmer promoção instantânea. Ele foi enviado com o conde de Wiltshire para negociar com o Papa sobre o tema da anulação do casamento. E considera-se que tenha sido o primeiro golpe da reforma, porque quando o Papa estendeu seu pé para que o conde de Wiltshire beijasse o seu dedo, o conde não se curvou para beijá-lo, mas o cachorro do conde se adiantou e mordeu o dedo do Papa, porque achou que o Papa estava chutando seu dono. Enquanto Cranmer, agora arcebispo de Canterbury, apresentava ao rei e aos seus conselheiros a ideia de que os assuntos espirituais fossem julgados pelas escrituras, o outro Thomas, Cromwell, lançava as sementes da mudança no fronte político. Thomas Cromwell havia sido um servo fiel e ardoroso defensor do cardeal Wolsey. Mas Wolsey havia caído em desgraça, e as acusações de traição seguiram o cardeal até seu leito de morte. Cromwell percebeu que o que havia complicado as coisas entre Wolsey e o rei era que Wolsey havia colocado a igreja acima do Estado. E Cromwell procurou o rei e sugeriu que este problema poderia ser resolvido se Henrique declarasse ser ele mesmo o cabeça da igreja na Inglaterra. Quem é o Papa? Ele perguntou, para que seja o monarca da Inglaterra? E quem são os sacerdotes para que estejam acima da lei? Por que o rei não deve ser o amo em sua própria casa? Cromwell argumentou que a Inglaterra estava empobrecendo ao pagar impostos ao Papa, a Roma. Por que isso deveria continuar? Estabelecer Henrique como o cabeça da igreja na Inglaterra significaria que dinheiro algum sairia do país para um poder estrangeiro, que era como Cromwell via o Vaticano. Também significaria que o clero da igreja estaria sujeito apenas à autoridade do rei e não prestaria juramento ao Papa. E era o que acontecia naquela época. O clero prestava juramento tanto ao rei quanto ao Papa. A interpretação de Cromwell para isso era que o juramento ao Papa anulava o juramento de lealdade ao rei. E, portanto, ele queria acabar com isso. Uma igreja inglesa, com Henrique como cabeça, significaria que o clero ficaria sob seu comando e seria subserviente ao rei em todas as coisas. Espanto, mesclado com alegria, encheu o coração do rei. Com o seu clero jurando lealdade ao líder estrangeiro, ele fora até agora apenas parcialmente rei. Mas o novo futuro pareceu se descortinar diante dele quando Cromwell explicou os passos necessários para a mudança. Cromwell percebeu que Wolsey
havia sido apanhado pelo que veio a ser conhecido como a Lei da Supremacia, que datava do século XIV na Inglaterra, e o crime basicamente era apelar a outro poder ou colocar uma autoridade estrangeira acima da autoridade do seu país. Wolsey havia desobedecido a lei ao trazer à Inglaterra as bulas ou leis papais. Elas ameaçavam a soberania do rei. Na realidade, em certa ocasião, o próprio Henrique desafiou Wolsey com a cópia de uma carta que Wolsey havia enviado à França relacionada a um tratado que Wolsey planejava fazer entre a França e a Inglaterra. Henrique não sabia nada a respeito. Tudo havia sido feito acima de sua autoridade ou poder. Wolsey declarou-se culpado das acusações. Ao declarar-se culpado, ele também implicava todo o clero da igreja na Inglaterra, porque eles estavam unidos a Roma por juramento, assim como Wolsey. A punição para isso foi ter todas as propriedades e todos os direitos do clero confiscados pela coroa. O rei via seu caminho claramente. E não perdeu tempo para dar prosseguimento ao plano. Seu alvo principal era o Papa, mas ele começou em casa. Quando tivesse o clero da Inglaterra sujeito a ele, os poderes estrangeiros iriam segui-lo prontamente. Como vimos, o clero comum foi considerado tão culpado quanto o Wolsey de um ato de traição e foi levado a julgamento pela lei. A única maneira de evitarem a punição seria aceitando Henrique VIII como cabeça da nova igreja na Inglaterra. Após muita barganha e muita discordância, o destino foi finalmente selado. Uma nova igreja foi estabelecida e tornou-se a Igreja da Inglaterra com Henrique como seu cabeça. Esse provavelmente é um dos primeiros exemplos de consentimento dado com o silêncio. Na grande convocação de bispos realizada em Canterbury para considerar as reivindicações de Henrique VIII como cabeça da igreja na Inglaterra, a questão foi colocada. Você reconhece o rei como seu líder supremo até onde a lei de Cristo permite? Nenhuma voz se levantou para discordar. Então foi dito: devo entender que se não demonstram oposição, estão consentindo. Obviamente, junto com seu consentimento, o bispo deu a Henrique uma alta soma em dinheiro, aproximadamente 118 mil libras. O dinheiro e o consentimento os livraram das punições associadas à quebra da lei da supremacia. As mudanças introduzidas por Henrique eram radicais e abrangentes. E antecipando que suas ações incitariam a ira de Roma, Henrique, com Cromwell e Cranmer, estabeleceram novas leis e estruturas eclesiásticas. O pagamento de impostos ao Papa, o óbolo de São Pedro, já tinha sido cancelado. Os hereges não poderiam mais ser queimados sob a autoridade do bispo, embora ainda pudessem ser queimados se Henrique assim o desejasse. E os clérigos perderam o poder que tinham há séculos de criar e exigir o cumprimento de leis. Henrique estava estabelecido como líder supremo da Igreja da Inglaterra. Mas a questão de seu casamento com Catarina ainda não havia sido resolvida. Mas havia sido enviada às universidades para sua consideração. E quando a resposta chegou, tanto Oxford quanto Cambridge foram a favor do rei. Ele poderia ter seu divórcio. E as coisas ficaram ainda melhores para Henrique. Todas as grandes universidades da Europa, incluindo Sorbonne em Paris, aprovaram o divórcio. Paradoxalmente, as únicas pessoas na Europa, os únicos homens cultos da Europa que se colocavam contra o divórcio, eram os reformadores protestantes, como Lutero e Calvino. Assim, Henrique seguiu para seu casamento com Ana Bolena em janeiro de 1533. O casamento com Catarina de Aragão foi declarado nulo e sem força legal. E Ana foi coroada rainha por Cranmer.
Mal haviam terminado as aclamações sobre a coroação, quando o imperador Carlos V, sobrinho da rejeitada Catarina, pediu ao Papa que excomungasse todos eles. Ele concordou. Quando o Papa emitiu sua ordem de excomunhão, ele também deu poderes ao imperador Carlos V para invadir a Inglaterra e depor Henrique. Isso inflamou Henrique e o levou a mais ataques contra a igreja. Ele e Cromwell discutiram o assunto. Ele sabia que os mosteiros tinham jurado lealdade ao Papa. Assim, se uma invasão acontecesse de fato, muito provavelmente eles dariam apoio ao imperador católico invasor. Eles seriam, na realidade, um tipo de quinta coluna. Henrique queria evitar isto. E ele também precisaria de dinheiro para defender-se de Roma e sabia que os monastérios, apesar de seus votos de pobreza, tinham acumulado muitos bens. Então, uma inspeção foi ordenada, um relatório foi produzido e, quando foi apresentado ao parlamento, seus membros ficaram abismados pelo que ele revelou. Os princípios básicos das ordens monásticas eram basicamente 3: pobreza, castidade e obediência. Sentimentos, com certeza, muito nobres, sem dúvida. Mas a realidade era que, na maioria dos casos, com certeza eles já haviam sido esquecidos há muito tempo. Então, quando os inspetores vieram ver os monastérios e examinaram a vida dos residentes à luz de suas virtudes professadas, descobriram que eles já haviam se afastado delas. Consequentemente, parecia que a reforma dos monastérios não seria possível. A conclusão a que chegaram foi que a única maneira de lidar com eles era através de sua extinção. E assim, no espaço de 4 anos a partir da ordem, praticamente não restou uma única instituição monástica no país. Seus edifícios, terras e tesouros foram confiscados pela coroa e seus ocupantes foram despejados. Alguns monastérios não esperaram pela ordem de dissolução, mas se renderam voluntariamente. Alguns resistiram, mas poucos lutaram contra ela. E alguns continuaram até o fim a cultivar algum ensinamento, a prescrever algum medicamento e praticar um pouco de caridade. Essas eram as casas sagradas onde os órfãos e os desamparados encontravam asilo, onde os pobres e indigentes recebiam apoio e onde o viajante cansado desviava de seu caminho para dormir em segurança. Mas foi um período traumático para aqueles que viviam em clausura. As consequências sociais foram intensas. Os bons sofreram ao lado dos maus. Monges e freiras foram deixados à deriva, sem provisões suficientes. E aqueles que mendigavam foram lançados à pobreza ainda mais profunda. O arcebispo Cranmer e o bispo Latimer apelaram para que os bens confiscados fossem usados para beneficiar os pobres, os enfermos e os carentes. Mas as palavras caíram em ouvidos surdos. Os membros da corte do rei fugiram com praticamente todas as riquezas. E o uso que fizeram delas não trouxeram benefício às famílias, nem à boa ordem do reino. O reino de Henrique VIII não foi livre de momentos sombrios. Tanto católicos quanto protestantes foram queimados por se recusarem a aceitar o ato de supremacia que o tornava cabeça da igreja. E houve outras execuções e martírios importantes. Sir Thomas More, chanceler do reino, que recusou o ato de supremacia. Anne Askill, mulher cristã e piedosa, a única mulher a ser torturada no potro. E John Frith. John Frith era amigo de Cranmer e era auxiliar de Tyndale. E muitos relatos afirmam que era um homem bondoso e reservado.
mas expressou sua opinião sobre a transubstanciação, a qual se opunha duramente e, consequentemente, caiu em desgraça, e, por causa disso, ele sofreu, nas mãos da Igreja, a punição máxima da morte na fogueira. Embora seja difícil ignorar sua posição pessoal egoísta e interesseira em relação à monarquia, precisamos admitir que durante o reinado de Henrique, muito foi feito para tornar o evangelho mais acessível às pessoas. E, mais uma vez, vemos os ventos providenciais de mudança afetando o resultado dos eventos na Inglaterra. Se Catarina de Aragão tivesse dado um filho a Henrique VIII, ele provavelmente nunca teria se divorciado dela. E se ela estivesse no trono ao lado de Henrique, muito provavelmente nunca teria havido uma disputa com Roma, ou uma separação da autoridade do Papa. Henrique conseguiu seu divórcio e casou-se novamente. Desta vez, sua mulher era Ana Bolena, que na realidade via com bons olhos os ensinamentos da Reforma. E parece possível que Ana tenha encorajado Henrique a ordenar que a Bíblia fosse impressa e ficasse acessível na Inglaterra. Um fato muito importante foi a versão concluída por Miles Coverdale, e que foi iniciada por William Tyndale. E lá estava, com a aprovação da coroa, acessível a todas as pessoas, sem punição alguma, para a leitura da Palavra de Deus. Um fato interessante é que na folha de guarda desta grande Bíblia, como era conhecida, havia uma inscrição de Provérbios 21, versículo 1. O coração está nas mãos do Senhor. Ele o inclina para onde quiser. Muitas pessoas criticam o rei Henrique VIII por ser um monarca dominador, interessado em seus prazeres, obcecado consigo mesmo. E, na realidade, ele era mesmo. Assim como muitos outros monarcas dessa época, pois era a idade da monarquia absoluta. Foi somente no século XVII, na Inglaterra, que o que consideramos hoje como monarquia constitucional começou a emergir. E isso aconteceu graças à Guerra Civil Inglesa e pela deposição de James II, uma geração depois. O parlamento tornou-se, então, a força dominante na nação, mas ainda não era um parlamento eleito livremente por todos os habitantes do país. Mas vamos voltar a Henrique VIII. Muitos sugerem que ele foi o maior monarca de todos os tempos, por várias razões. Ele livrou a Inglaterra das correntes do domínio estrangeiro. Colocou um fim no sistema monástico que há muito deixara de ser a instituição de caridade que deveria ser. E, acima de tudo, ele tornou a Bíblia acessível a todas as pessoas do país em sua própria língua. Henrique morreu em 28 de janeiro de 1547. Viveu por 55 anos e 7 meses. E por 37 anos e 9 meses havia reinado como rei da Inglaterra. De fato, quando em 1538 o rei Henrique emitiu seu decreto real para que uma cópia da Bíblia fosse colocada em cada igreja e colocada sobre uma mesa para que todos pudessem lê-la, o decreto foi acompanhado pela aspiração do próprio Henrique, de que o rei desejava que seus súditos obtivessem o conhecimento da palavra de Deus. É estranho e maravilhoso como os ventos da providência divina sopram em favor da verdade. Deus Todo-Poderoso, para quem todos os corações se abrem, a quem todos os desejos se revelam e de quem nenhum segredo se oculta. Purificai os pensamentos de nossos corações pela inspiração do Espírito Santo.
Essas palavras do livro de oração comum e escritas pelo arcebispo Thomas Cranmer são conhecidas em congregações e igrejas paroquiais em todo o mundo. Vamos falar sobre a morte e o martírio de Cranmer, assim como as vidas dos bispos Ridley e Latimer, no próximo episódio de A Chama Flamejante.